Bom, pessoal, bom dia, vamos lá. Vou fazer uma aulinha rapidinho explicando um pouquinho sobre laços para vocês, ok? Já tem uma outra sobre if, else, tem essa sobre laço e a gente fez uma revisãozinha sobre vetores, né? Então isso eu creio que ajuda um pouco vocês aí, a dar uma treinada, a relembrar e tal. Tô aqui com o Dev C++, que eu baixei pelo site do Embarcadeiro. Para quem não tem ainda em casa é só colocar Dev C++ e aqui vai aparecer Embarcadeiro. E aí é só entrar, baixar, fazer um cadastrinho lá, é tudo gratuito. E ele já instala aqui pra gente. Na hora que ele cria, ele dá a opção pra gente configurar também. Eu escolhi esse tema escuro, achei mais fácil, assim, menos invasivo aos olhos. Vamos lá. Biblioteca eu creio que não é um problema para ninguém colocar lá. Vou fazer um teste simples para ver se ele executa. Vou salvar aqui com qualquer coisa. É a primeira vez que eu estou executando, então pode ser que demore um pouquinho. Vou clicar de novo, compilar tudo. Aqui ó, compilar e executar, só estava compilando. Bom, rodou, não tem nada para mostrar, então vamos lá. Iniciando aqui dentro do int main, eu vou começar com uma variável chamada idade. E vou solicitar o usuário. Bom, antes de eu continuar aqui com o scanf, então printf, parênteses, entre aspas, o que eu quero. Em relação a esse espaço, né, acho que vocês já estão ligados que ele só vai escrever depois. Então, o scanf aparece depois do que está entre aspas, depois do espaço. Então, vamos lá. Como eu criei do tipo int, então, %d. Variável que eu quero, não pode esquecer do e comercial, fazer o vínculo. Ctrl S, e aí vou compilar e executar. E ele aparece ali para mim, digite uma idade, sei lá, 51, Enter, foi. Bom, até aí ok, né? Se a gente fosse pedir a idade de 50 pessoas, aí entraria o problema. Então aqui, ó, pedir a idade de N pessoas. Vamos supor que esse é o nosso enunciado. Como assim N pessoas? Eu posso mudar ali dentro da programação o número que eu quero na hora. E não ter que ficar copiando e colando printf, scanf. Essa é a ideia do laço. Repetir código durante uma determinada quantidade de vezes ou até que uma condição satisfaça. Ok? Para isso, vamos lá. Eu vou pular aqui o printf, scanf, depois eu volto. Eu vou começar usando o while. Então, né? Então vamos lá. While. Vou abrir o parênteses porque é uma função e eu vou colocar aqui a variável idade. Enquanto a idade for maior ou igual a 1, né, eu vou deixar 0. Vai que a pessoa quer digitar tipo 0 ponto alguma coisa, por mais que é int, né, a gente já está bloqueando isso, então se é int eu vou deixar 1 mesmo. Tá, mas se for um recém-nascido é 0. Vai. Vou abrir a chave e aqui eu vou trazer o printf e o scanf. Porém, tem um detalhe. Eu estou pedindo aqui para mim digitar e ler enquanto a idade for maior ou igual a 0. Só que aqui, como eu tirei o printf acima, a idade começa valendo nada. Então, nesse caso, quando eu executo, digite uma idade, 5, ele vai ficar para sempre. Mas é legal, vou sair aqui, é legal a gente forçar. Então, eu vou fazer assim, começa valendo 1. Porque pelo menos é maior ou igual a 0, a gente força, e aí ele entra aqui dentro do laço. Então, ó, enquanto
a idade for maior ou igual a zero. Aqui poderia ser o símbolo de comparação que eu quiser, né? Maior ou igual, menor, maior, igual, diferente, tá? E aqui com o que eu quero comparar? Poderia comparar variável com variável, variável com número, número com variável. Bom, ok, então aqui a gente forçando ele entra. E aí quando eu ler a idade vai trocar e não vai ser mais um, né? Mas eu quero saber quando é que ele vai sair do laço. Esse é o X da questão. Então vamos lá. Nesse caso aqui eu vou digitar a idade, por exemplo, 10, ok, 50, número aleatoriamente, nada a ver. E quando que ele sai do laço, então? Quando não for maior ou igual a zero, ou seja, quando for negativo. Menos 1, pum, saiu fora do laço, ok? E poderia ser qualquer outro número negativo. Então, essa é uma forma de colocar um laço, teoricamente infinito, até que satisfaça a condição, ok? Então, enquanto não satisfazer a condição, não sai do laço, tá? Até aqui, beleza. Eu vou pular aqui um pouco. Vou dar um printf aqui. Vou dar uns 2/n. Vou colocar aqui exemplo 2. Vamos lá. Mais 2/n. E aqui no exemplo 2, eu quero fazer usando o do while. Do, abre a chave. E aí eu posso colocar o printf e o scanf aqui também igual. A diferença é que o do while, aqui não tem condição ainda. Então aqui, ó, while. E o que muda é a ordem apenas. Então, basicamente, não é mais difícil o do while. A diferença é, se aqui, a hora que eu fosse começar, eu já estivesse começando com menos 1, deixa eu deixar comentado aqui, para não executar, só vai executar isso aqui. Se ele começar com menos 1, ele nem entra no while, concorda? Então, ele já vai direto para o exemplo 2. Porque não satisfez a condição inicial, certo? Deixa eu só ver se está gravando. Está gravando, ok. Então, não satisfez a... Vou deixar 1 aqui para ele entrar. E aqui embaixo no do while, o que muda é basicamente isso. A primeira vez ele já faz. Então, do inglês quer dizer faça. Então, ele já faz a primeira, aí ele vai comparar. Então, funcionaria igual, porém eu não preciso dessa validação. Dele já está valendo alguma coisa. A comparação vem depois que ele executa a primeira vez. Então, aqui ele executa, faz, né? Do inglês faz, e aí ele vai ver. Ah, satisfaz? Não, então eu volto de novo no do. Faz, satisfaz? Não. E aí vai ficar nisso até a hora que eu digitar um número negativo. Vamos testar? Entrei no primeiro laço, né? Aquele primeiro usando o while normal. Então, eu vou colocar aqui menos 54, saiu, agora eu entrei no segundo. Pode ver que eu não digitei nada e ele já, pum, entrou direto, ele já passou do do e já está aqui no printf. Então, a gente está na linha 17 aqui, ó, tá nessa execução. Na verdade, 18, né, porque ele já está pedindo para mim digitar, então, se ele está pedindo para digitar, quer dizer que eu estou no scanf. E aí, eu vou digitar um número qualquer. Sei lá. Bom, número negativo, saiu do laço. Então, ele fez uma vez, fez a segunda. Entenderam a diferença? Agora vamos para o exemplo 3. Vou copiar e colar aqui e agora eu vou mostrar com o for. Então, no exemplo 3, vamos lá. Aqui acho que eu vou deixar no printf aqui, assim, ó. Exemplo 1, ou melhor, exemplo while, aqui, exemplo do while, e agora vamos para o for. O for, aí a limitação já é diferente, então eu poderia colocar para ele dar um número específico de voltas, né? Eu creio que é até um pouco mais fácil para vocês, porque eu acho que a gente até usou mais exemplos assim, para números específicos. Então, como eu não criei a variável i, vou declarar ela aqui, não tem problema nenhum declarar aqui. Int i começa valendo 0, até que o i seja, vamos supor que eu quero 10 voltas, menor que 10, do 0
ao que é menor que 10 inteiro? 9. Então, do 0 ao 9, 10 voltas. E a cada volta, ele acrescenta 1. É como se fosse i mais 1. Né? E se eu colocasse mais 1, também funcionaria, tá? Vou pegar o printf e o scanf aqui. Vou colocar aqui. Esse aqui é o exemplo usando for. Se executar, tô falando meio rápido, mas depois vocês podem ir repetindo o vídeo, voltando, tá? Fica tranquilo. Então vamos lá. Negativo, pra gente pular aqui, menos 6. O exemplo com o do while, aí ele já entrou direto. Menos 50. E agora 10, 20, qualquer número, vamos colocar um negativo. Mesmo negativo ele aceita, porque é número de vezes e não o valor que eu digitar, não tem comparação. Pedir para executar 10 vezes e printf scanf. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes exatamente. Então na hora da prova e tal, se vocês quiserem escolher um ou outro, não tem problema, tá? Totalmente livre, a não ser que esteja no enunciado falando para usar um específico. Tem como usar o while também para dar número de voltas específicas, tá? Vou até fazer um exemplo aqui, aproveitar a gravação. Vamos lá, por exemplo, 4. Vou copiar aqui o... Vou fazer como o do while mesmo, que seja. Mas o while também daria certo, tá? Vamos lá, ele vai executar a primeira vez. E aqui a minha comparação vai ser a seguinte. Eu já tenho o i criado ali em cima, né? Então eu vou fazer o seguinte. I recebe acho que eu vou colocar um pouquinho antes aqui. Vou colocar assim, ó. Eu vou zerar o i. I recebe 0. Opa. Recebe 0. E aqui a cada volta do laço, ele vai aumentar 1. Então eu poderia colocar o i mais 1 ou o i mais mais. Para ele aumentar 1. E aqui a minha comparação é, enquanto o i for menor que 10, ele vai executar. Vamos executar para ver. Tá. Aqui entra um probleminha. Eu criei o i dentro do for e não executei o for ainda. Então aqui ele vai dar erro. Então vou fazer o seguinte. Para corrigir, só uso o i aqui no for e crio o i aqui em cima. Eu estou criando para o algoritmo inteiro. Tá? Então eu posso usar ele aqui no for e posso chamar ele aqui porque é visível agora. Então vamos lá. Primeiro exemplo, né? Número negativo para sair. Segundo exemplo, número negativo para sair. Terceiro exemplo, não vai adiantar porque eu coloquei para 10 voltas. Agora no quarto, mesmo usando o while, a ideia é que ele também cumpra com o número de voltas específicas. Então vamos lá. Se eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas também. Então também é possível usar o do while ou o while para número de voltas específicas. Ok? Então espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aí. Não usei o include math porque não tem matemática em si, né? Não usamos os sinais. E aí quem tiver alguma dúvida e tal, olha de novo, refaz, tenta criar variações. Bom? Valeu, galera. Tchau, tchau.